Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o Fabiano, então vamos para mais um episódio da série Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estão prontos aí? Vamos lá então. Vamos de imediato para a oração de abertura e depois a gente começa a trabalhar com a série em si, com o episódio. Combinado? Vamos lá então. Assim, amado Pai, te agradecemos por esse momento importante de podermos nos reunir em oração, pedindo tua bênção e a bênção dessa equipe espiritual guiada por Jesus até nós. Hoje, as equipes espirituais da Casa e a Luz de Luz, os guardiões que dão toda a segurança para o trabalho, também os mentores de luz e de amor que trazem essas palavras, esses ensinamentos a todos nós. Bem como toda a espiritualidade que de alguma forma participa desses momentos de palestras doutrinárias sob a luz do Espiritismo, te agradecemos, Pai, a toda essa equipe, em nome de Deus, em nome de Cristo, já contando com essa luz em todos os nossos lares a partir de agora, iluminar-nos e abençoar-nos. Vamos dando por aberto o trabalho de hoje. Maravilha! Antes de mais nada, claro, como sempre, a gente vai fazer aqui aquele aviso, aquele anúncio importante, né? Você também tem a contrapartida com essa palestra. O pessoal recebe, é gratuito, a gente só tem um pedido para fazer. E é sempre esse nosso pedido a todos vocês, que sejam os nossos semeadores do bem. Como é que faz isso, Fabiano? Como é que faz isso, Thaís, Jean, toda a equipe? É simples, basta compartilhar essa live, essa palestra, esse vídeo, assim como toda a série que você viu, se você curtiu. Deixa o seu like, deixa lá o seu recado nos comentários também, e especialmente compartilhe com seus amigos, com seus grupos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, hein? Se não inscreveu-se ainda, bota lá a inscrição, lá naquele botãozinho vermelho. Também pode ativar a sinetinha e receber todas as notificações de novidades que chegam. Por outro lado, se você não se inscreveu na nossa página do Facebook, gosta de usar o Facebook, entra na nossa página, tá aí o nome para você seguir através desse endereço aqui. Você vai chegar na página do Facebook também. É o mesmo endereço, o mesmo nome, tanto no YouTube quanto no Facebook. Esperamos vocês então como mais um dos nossos apoiadores e também semeadores do bem. Espalhem esse bem por aí. Valeu! Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em temporada única, episódio número 5. Antes de mais nada, vamos fazer um resumo da cena anterior, daquilo que veio, né, no capítulo anterior. Que, aliás, quem não assistiu, tem o link para você clicar aqui. Clique nesse link e você vai poder ir lá no capítulo 4, no episódio 4, assistir a Tata que vai lhe contar como é que foi esse episódio. A gente vai fazer um rápido resumo da cena anterior, então. Lá foi visto a questão dos negros no Brasil naquela época, como é que chegaram aqui, toda a questão também da escravatura, né, que foram submetidos e o porquê. Também da invasão holandesa, que de invasão nesse sentido não teve nada. Foi, na verdade, fomos brindados por essa presença. Então, quem não viu, vai curtir o episódio 4. E a restauração de Portugal, o esforço de Ismael e de seus mensageiros, de sua equipe, na busca de restaurar a coroa portuguesa. As bandeiras. Ismael novamente congraçou a assembleia de espíritos que chegavam do astral, vindos do primeiro contato com Piratininga, para elaborar novos projetos de trabalho para aquela região. Almas heróicas e decididas, prontas para a grande obra, e também necessitadas de regressarem ao plano terrestre para o seu próprio benefício. E a eles clamava Ismael que fossem de volta ao trabalho construtor, na pátria do Evangelho, e dessa vez que fossem mais além, as selvas e matas do país, levando através de sua bravura novas atividades e possibilidades para este país, e que felicitassem aos colonizadores
chamando-os a terem redobradas atenções com o povoamento da colônia, da nova terra, conservando às suas frentes sempre o estandarte de Jesus. A cruz era o momento de desvendar as largas riquezas do Brasil, fazendo interessar a colonização e fazendo crescer núcleos valorosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. Disse ele: vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Então era a época justamente do desvendamento, do descobrimento do ouro, das riquezas do solo brasileiro. Entre eles, aqueles que estavam ouvindo essa assembleia, estavam entidades entre as quais seriam mais tarde importantes figuras como Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Pais. Esse último indagou ao bom anjo: o que fariam eles do ouro, sabedores, que muitas vezes é o motivo da ruína de muitos indivíduos e até de povos inteiros? Ao que Ismael explicou: que servirá o ouro, senão que um estímulo à ilusão dos homens, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Que, embora sua busca em si seja ilusória, poderão eles edificar cidades, fomentar agricultura e pecuária, desbravar caminhos nada agradáveis, mas em favor de outros. E especificamente ao espírito de Fernão Dias, o mensageiro de Cristo, se dirigiu particularmente, que seria ele o chefe da expedição mais difícil de todas e mais importante. Porém, que com a sua coragem ele iria traçar novos caminhos para todos os espíritos, impor sua disciplina, mas regular as funções que lhe fossem confiadas através da misericórdia divina. E assim foi. E nos finais do século XVII, as bandeiras paulistas saíram como nunca a se espalharem por todas as regiões da Terra Virgem. A cruz do Cristo vai à frente de toda a expedição. Em 1672, Fernão Dias organiza a mais célebre expedição saída de São Paulo. Caçando esmeraldas, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Embora tivesse na disciplina um ponto sensível, já que para manter a ordem das rebeliões, em determinado momento, não poupou nem mesmo seu próprio filho. Fernão Dias empreendeu, porém, um roteiro luminoso. Por onde passou, suas caravanas floresceram povoações asseadas e alegres. No momento de sua morte, se penitenciou com o ato pela morte do filho, e sentiu no coração, vindo do alto, a voz de Ismael. As quedas, com suas experiências sombrias, constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Reconheceu seu esforço e sua obra na criação, das possibilidades para o surgimento de novos povoamentos por onde passaram, e que teria uma nova oportunidade de reencarnar com seu filho, aquele mesmo que a houvera mandado matar, nas mesmas regiões onde havia turvado sua consciência por aquele instante. É a misericórdia de Deus agindo. Essa primeira parte do episódio 5, então, nos mostra realmente um novo movimento de Ismael e de suas equipes, de suas hostes, em função agora de uma nova sinalização para os colonizadores, ou seja, o descobrimento da riqueza. Era um projeto novo de que, através desses espíritos corajosos, destemidos, que ali estavam naquela assembleia por ele convocado, pudessem reencarnar esses espíritos, a desbravar, a liderar expedições pelo interior do país e expandir a civilização brasileira, expandir
todo aquele reinado que Portugal ainda mantinha na época ainda como colônia, mas expandido pelas selvas através da busca pelo ouro, pelas riquezas. E isso seria o fundamental para que desenvolvesse e alavancasse, né, até economicamente as possibilidades de agricultura, de povoamento, enfim, de progresso daquelas regiões e da criação de novos núcleos, onde poderiam mais tarde se tornarem cidades, né? Então essa é a base dessa parte, primeiro. Os movimentos nativistas. A procura do ouro prosseguia como incentivadora de todos os espíritos. As bandeiras paulistas rasgaram corajosas os véus espessos do cipoal da Mata Virgem, desvendando vastos lençóis de infinita riqueza, procurando ouro e encontrando muitas vezes nesse caminho a aflição, a angústia e muitas vezes a própria morte. Mas em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem nesta época. A lei era muito esquecida e a ilusão das riquezas incendiava os ânimos. Com grandes esforços que os caridosos jesuítas juntam aldeias indígenas ao norte, com sua doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A este tempo irromperam muitos focos de movimentos revolucionários, ditos nativistas, como aquele liderado por Manuel Beckmann no Maranhão. Também na Bahia, por outro movimento em 1683, assim como em 1710 em Pernambuco. A famosa disputa entre Recife e Olinda, as cidades rivais da época. Durante esses acontecimentos últimos que a gente aqui relata, governava em Portugal D. João V, dito o Magnânimo, em cujo reinado o Brasil ia simplesmente espalhar seus fabulosos tesouros por toda a Europa, com enorme descaso pelas possibilidades econômicas de seu povo. O ouro e diamantes do Brasil iam adornar seu trono e seus caprichos. Em vez de auxiliar a revolução da indústria e da agricultura de sua terra, D. João V levanta igrejas e mosteiros, mas com extrema prodigalidade, como o convento de Mafra. E enquanto na Europa as cortes felicitavam o rei Perdulário pelos descobrimentos de diamantes daquela afortunada colônia, no Brasil se alastravam os movimentos nativistas, exaltando os sentimentos generosos de liberdade e preparando, sob a inspiração de Ismael e suas falanges, o futuro glorioso de seus filhos. Então aqui, neste capítulo do episódio, nessa segunda parte do episódio 5, a gente percebe já vários movimentos ditos nativistas, né? São movimentos revolucionários em busca de melhores condições de vida naquela época em diferentes pontos, né? Assim como a procura do ouro por várias partes continuava, muitos movimentos aconteceram e romperam em diversos focos, trazendo para o Brasil essa vontade do popular, né, de ser dona da sua própria região, né? E isso contrastava com total descaso, né, e simplesmente a exploração das riquezas que fazia Portugal através do seu rei. E enquanto aqui a dificuldade econômica, a dificuldade de colonização dessa terra acontecia, de outro lado lá se esbanjava, né, ora com doações impressionantes em valores da época para o Vaticano, ora em criações de mosteiros e igrejas por todos os lugares com os mais valiosos adornos e luxos da corte e da igreja da época. No tempo dos vice-reis. A ação espiritual das falanges de Ismael, reunidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstruíram as energias portuguesas, intensifica-se
cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Pelo Tratado de Methuen, em 1703, porém, a Inglaterra passa a amontoar o ouro do Brasil como a principal fornecedora de Portugal e de suas colônias. A Inglaterra, assim, ficaria com o ouro tangível, o ouro, riqueza mesmo, material, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando sua fé e também suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e de suas esperanças no tempo e no espaço. Nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsava todas as cidades do Brasil. Tamanha já fulgurava como grande cidade. A sociedade tratava de aprender as regras de bem viver, de civilidade, nos livros encomendados especialmente do reino. Não olvidemos, porém, que o Rio, bem como outras cidades brasileiras e até em Portugal, não se primava muito pela higiene e pela limpeza. Então o autor conta aqui a colocação dos dejetos, segundo ele, aqueles resíduos mal cheirosos em pequenos rios, em pequenas fim de ruas, né, onde se encontravam pequenos rios. Então ali simplesmente se depositava de uma forma nada higiênica. Ismael, com sua equipe do mundo invisível, consegue harmonizar os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do Cruzeiro. A própria igreja passa a ser ferramenta do seu uso espiritual para aquela sociedade da época e as suas necessidades, especialmente as necessidades de acolhimento. Aqueles povos tristes e infelizes precisavam de algum lugar para se sentir-se, né, acolhidos e recebidos. Costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades. Abre-se o culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, tornando-se a Igreja do Brasil refúgio de doce consolação para os pobres africanos. A filantropia dos brasileiros cedo começou o movimento abolicionista. Alastra-se também o precioso movimento das alforrias da pia batismal, onde com um óbolo insignificante, um valor, né, pequeno considerado, são declarados livres os filhos dos escravos. As associações de negros nas grandes cidades do país, para a realização de suas festas de saudade das paisagens africanas, são numerosas com a permissão de todas as autoridades. Os festejos originais do rei do Congo se levam a efeito com brilho às expensas dos senhores. Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas, seus prantos e sacrifícios iam florescer mais tarde, sob as bênçãos do céu, na terra do Evangelho, clareando seus caminhos, quando seus corações se dilatassem na alma de seus filhos e de seus netos. Nesta última parte, terceira e última parte do 5º episódio, quis Emmanuel nos mostrar que a Inglaterra, se pelo Tratado de Methuen ganhava favores e possibilidades, né, favorecimentos para ter o ouro do Brasil, Portugal poderia se considerar, do ponto de vista espiritual, mais afortunado, porque ficaria com o ouro do coração, da expansão do seu território, das suas fronteiras, eternizando o patrimônio de tradições e esperanças. Então, a gente passa a olhar para esse episódio, como a gente vem fazendo também no final de todos os episódios, para poder nos mirar nos exemplos daquilo que podemos repetir e daquilo que devemos aprender com o passado para fazer diferente, né? A gente percebeu como a própria descoberta do ouro no Brasil foi, em determinado momento, um objeto de motivação para a colonização, para a expansão dos limites da época da colônia e do povoamento em geral. Mas como aquilo não era o fundamental era a partir dali construir os verdadeiros patrimônios e riquezas espirituais,
aqueles que ficam para sempre na alma, né? Essa ideia de poder conviver bem entre seres diferentes e que tão bem nos ensina a história do nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado desse 5º episódio, e daqui um pouco está chegando aí, proximamente está chegando o 6º episódio que vocês vão estudar e rever aqui com o Jean. Tá legal? Vamos então para a nossa oração de encerramento dos nossos trabalhos. E assim, amado Pai, vamos nessa melodia leve agradecer essa oportunidade de podermos conhecer um pouco mais dessa história tão complexa e poder aprender com ela especialmente, Pai. Também, amado Jesus, te agradecemos, pois sabemos que está sempre no meio de nós. Assim que faças morada em nossa casa, nesse momento, agora e sempre, através da bênção desses mensageiros do alto, a nós e aos nossos todos, às nossas casas, aos nossos queridos, se espalhe pelas nossas vizinhanças, pelo nosso bairro, pelas nossas cidades, pelos estados que estamos e pelo país. Por que não dizer, por todo esse mundo, Pai. Abençoa com tua bênção. Culte no nosso coração essa fé, essa força, essa vontade de fazermos tudo novo em nós e no mundo. Em teu nome, Pai, querido Mestre Jesus, o bom pastor, encerramos este trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima.